Machado de Assis já dizia: a despeito da sua aparente simplicidade, é gênero difícil. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e hoje eu compartilho 5 livros brasileiros contemporâneos com contos bem legais. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Esse aqui é o meu canal no YouTube e desde já eu te convido aí a curtir e compartilhar o nosso vídeo, também se inscrever aqui no canal, onde a gente acaba compartilhando muitas discussões, informações e também reflexões aí acerca da nossa literatura. Tenho certeza que as nossas dicas literárias e também as nossas conversas aqui vale aquele seu joinha aí que nos incentiva a estar melhorando o nosso canal aqui no YouTube. E hoje nós vamos estar falando sobre contos, esse gênero literário aí dos mais fantásticos e criativos da nossa literatura, porque o conto, apesar do seu tamanho diminuto, que como o Edgar Allan Poe falava da possibilidade de se ler em uma sentada, ou que o próprio Machado de Assis falava que parece simples, mas não é bem, e de fato, né, tanto a escritura como a leitura do conto parece ser muito simples. Ele é um tamanho diminuto, mas os grandes e os bons contos, pelo contrário, nós vamos ver que há um trabalho muito forte do autor para nos entregar aquele texto que, a despeito do seu tamanho, a despeito de uma possível simplicidade, com uma redução de personagens, nos trazem aí obras e narrativas um tanto quanto complexas. E aí, por isso, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 5 livros brasileiros assim da nossa literatura contemporânea, livros recentes, né, publicados há pouco, de autores aqui, em grande caso, muitas vezes até desconhecidos de um público maior, mas que se mostram grandes contos da nossa literatura. Por isso, o vídeo de hoje vai tratar de 5 livros brasileiros contemporâneos com contos bem legais. E aí a primeira dica que eu queria compartilhar é este daqui, que a despeito do título, Crônicas do Invisível, né, do Douglas Alfini Jr., é uma obra com publicação de contos. E há um conto específico nessa obra, que é A Última Sopa, que é um conto sobre a passagem do tempo, a questão da própria vida, em que o autor vai trazer um pouco do insólito também nos elementos do conto, e que até parece que a ideia é um tanto quanto simples, mas a imagem, o imagético do conto, ele é de um grande impacto, assim. Os outros contos também são muito bem trabalhados, muito bons, mas este conto, A Última Sopa, eu considero um dos melhores da nossa literatura que eu tive a oportunidade de ler, porque ele é bastante significativo, e também a construção, como se dá a construção dessa passagem do tempo, como se dá esse olhar insólito para a própria vida, realizado aqui pelo autor, é muito interessante. Então, assim, é uma obra que é publicada pelo Clube dos Autores, né? Clube dos Autores, aquele grupo de publicação independente da literatura, que, no caso aqui desse livro do Douglas, até é um material muito bom. Tem outras obras relacionadas aí do Clube dos Autores, que a qualidade do material, livro, papel e tudo não é muito bom, e aí às vezes prejudica a própria obra. Então esse é um grande problema. Aliás, por ser também uma obra autopublicada, tem que se elogiar mais ainda o alto nível dessa publicação, né? Tanto dos acertos estéticos e mais técnicos da escrita do autor. Então, para quem está procurando aí por narrativas contemporâneas e com contos, com certeza Crônicas do Invisível, do Douglas Alfini Jr., é uma ótima pedida. E para dar sequência aí com as nossas dicas de contos, de livros de contos contemporâneos, este daqui, publicado pela Chiado Editora, assim mesmo, a Chiado, aquela editora de Portugal que publica a varrer todo tipo de livro, e cujo catálogo eu posso dizer por experiência própria, porque acabei me tornando, em razão do Listas Literárias, um leitor de muitas obras da Chiado. Nós vamos encontrar obras que estão muito verdes ainda para publicação, mas também obras que estejam com uma qualidade muito bem trabalhada e elaborada, e lógico, isso depende muito do próprio conhecimento e do trabalho do autor acerca daquilo que ele quer fazer com a sua literatura. E no caso desse livro aqui, O Mosaico, do Nikolai Streik, que aliás não é russo, é um escritor brasileiro, nós vamos encontrar contos de horror cósmico, alguma coisa de space opera também, mas enfim,
é um ótimo exemplar com narrativas relacionadas aí à ficção científica e cujas as inspirações do autor, que ele vai trazer Lovecraft, entre outros, e o próprio Allan Poe, também se mostram presentes nessa união aqui de contos de ficção científica do Nicolai. E é bem legal porque é uma obra cuja ficção científica aqui é daquelas mais bem trabalhada, daquelas de ligações mais intrincadas e complexas, e além disso tudo tem uma forte influência da própria filosofia, da leitura do autor de Nietzsche, enfim, é uma obra com contos bem trabalhados, contos muito bem elaborados, e especialmente para quem curte aí o gênero ficção científica, é uma narrativa de conto a se conhecer, porque o Nicolai Streich está entre os belos autores aí da ficção científica brasileira e vale a pena você dar essa conhecida na obra desse autor. Falando em ficção científica, vamos trabalhar aqui com uma outra obra de ficção científica muito bonita, essa publicação da editora Estronho, organizada aí pelo mobilizador cultural Ademir Pascali, que já liderou tantas e tantas antologias aí no cenário da literatura fantástica brasileira, e também aí trabalha na internet divulgando autores e autoras através de projetos como o Revista Conexão Literatura. Mas enfim, aqui esta publicação Time Out, Os Viajantes do Tempo, publicação da editora Estronho, que além disso também tem uma bonita história aí na literatura fantástica brasileira e literatura de gênero, dando oportunidade para muitos jovens autores. É uma publicação muito bonita, todo o trabalho dela é muito bem elaborado, como a gente pode ver. Eu acho que quando a gente tem uma diagramação, um trabalho estético que ajuda na obra, isso também com certeza pesa no nosso trabalho de leitura, mas aqui a gente tem que falar ainda do grande poder dos nomes reunidos nessa obra aqui pelo Ademir Pascali. Tem uma apresentação do André Carneiro, tem um conto do Roberto Causo, que é um dos grandes nomes da ficção científica no Brasil, certamente, né? O Edgar Esmanioto traz aqui um texto mais de estudos relacionados à viagem no tempo na literatura brasileira, que também vale muito a pena. E o livro ele trata bem disso, de contos de ficção, contos de ficção científica relacionados aí à viagem no tempo, a viagem no tempo que sempre abastece o nosso imaginário. Bom, pelo menos desde a publicação da Máquina do Tempo de H.G. Wells, as viagens no tempo se constituem aí enquanto uma das curiosidades humanas. E aí esse livro vai trazer não só um pouco do histórico da viagem do tempo na ficção brasileira, mas também trazendo novas obras relacionadas aí a esta coisa que tanto nos cativa e nos interessa, que é viajar pelo tempo. Então, mais uma bela dica aí, este Time Out da editora Estronha aí com contos que vale a pena a gente conhecer. E para quem curte conto aí, que é puro suco de literatura brasileira, puro suco do gênero, estamos falando aqui desta obra, O Olho Esquerdo, do André Alves. O André Alves eu consegui até entrevistar ele também sobre esta leitura, tem aqui um vídeo no canal, foi um vídeo bem experimental aí, através de uma entrevista que fiz com ele. Talvez a parte do som não tenha ficado muito boa, mas enfim, acho que lá no vídeo tem umas discussões legais sobre essa obra aqui, O Olho Esquerdo, do André Alves, que é uma publicação aí pela Editora Patois. A Editora Patois, hoje, certamente, das pequenas editoras brasileiras, aquela mais cultuada e celebrada pela questão das premiações que recebe, pelo trabalho diferenciado do Eduardo Lacerda e tudo mais. A Patois encontrou aí um espaço diferente de trabalhar literatura quando a gente fala de mercado editorial brasileiro e nos propicia obras bem interessantes como essa aqui, O Olho Esquerdo, do André Alves, que é uma seleção de contos que tratam muito do cotidiano, que vez por outra vão ser aí invadidos pela questão do insólito, mas é muito do mundano, do cotidiano, mas com um detalhe bem específico, a questão do corpo. O próprio título já começa com uma parte do corpo, o olho esquerdo, né, que há um conto que nomeia então o título aí da obra, mas vários outros contos estão relacionados ao corpo ou a partes do corpo humano. Então ele vem também ser esta análise deste invólucro que nos constitui também. Então o corpo tem um olhar diferenciado, especial nas narrativas aqui do André Alves, e eu acho que é um ponto de partida, de entrada na leitura da obra que vale a pena a gente pensar.
E outro livro também bem interessante quando a gente fala de contos brasileiros contemporâneos, estamos falando aqui desta publicação da editora Giostre, né? Um livro fininho, curtinho, de rápida leitura, mas cujos contos têm um impacto muito forte, né? Estou falando de Das Meninas e das Outras, da Janaína Buccioli, e ele é um conto que tem toda uma pegada, assim, da questão do universo feminino, uma pegada também um tanto feminista e necessária no dia de hoje, porque vai refletir as pressões sociais muitas vezes sofridas pelas mulheres, pelo conjunto feminino no Brasil. Vai ter esta relação da cobrança do corpo, esta relação do outro com o próprio homem, né? Eles são contos que vão trazer essa reflexão, são contos que muitas vezes são atravessados pelo fantástico e pelo insólito também, né? E com uma narrativa assim que é sempre uma porrada, são vários contos curtos dentro da publicação, mas eles vêm com um forte impacto, até com certo lirismo, muitas vezes, em algum deles, né? Mas esta relação do corpo, da intimidade do corpo, enfim, é uma obra assim que se faz muito necessária para esse entendimento do universo feminino e para as opressões e das cobranças que o feminino sofre na nossa sociedade. Se eu não me engano, eu até comentei lá na resenha no Listas Literárias, e, aliás, lembrando, né, os links com resenhas, avaliações ou dicas onde você encontrar as obras estão aqui nas descrições do vídeo, né? Mas lá eu comentava sobre esse livro que ele é uma demonstração do quanto a nossa sociedade humana é hostil para com as mulheres, e este livro representa esta hostilidade de uma maneira muito interessante. Então vale a pena você aí conhecer essa obra e esta dica. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo com 5 dicas de livros com contos brasileiros contemporâneos. Você pode comentar nos comentários se gostou, se já leu alguma dessas obras, se conhece, se não conhece, e até mesmo se discorda da nossa opinião, caso você já conheça os livros aí, que vai ser bem legal. Também te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha aí, e tá dando aquele suporte, aquele apoio aí para continuidade aqui da nossa produção de conteúdo literário no YouTube. Eu vou fechando o vídeo compartilhando aqui mais um livrinho de contos, né? Esse com os contos de horror bem doidão aí mesmo, que é Noctámbulos, contos de terror da editora Andross, da qual eu tenho a minha primeira publicação em conto, foi nessa obra aqui, então eu achei legal deste vídeo também compartilhar isso. Uma obra publicada pelo César Mancini, o Edson Rossato, da editora Andross também, que ocupa certo espaço aí, ocupou certo espaço na divulgação de novos autores brasileiros, assim, vale a pena. Essa obra deve estar aí circulando já em sebo, alguma outra coisa assim, não deve ter nova, mas tem uns contos de terror bem interessantes que talvez quem curte o gênero aí pode se interessar, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!